Boa noite, igreja. Paz do Senhor, amém? Amém. Então, pra quem não me conhece, meu nome é André, tenho 42 anos. E agora ele virou um ursinho, né? Estou bem cuidado, né? Sou casado com aquela gatona ali, a Sueli Marques. Tenho 6 filhos. Crescer, multiplicar e encher a terra. Amém? E, enfim, eu vou contar um pouco, né, o que Deus fez e tem feito na minha vida. E vou tentar ser bem rápido e objetivo, né? Porque são bastante coisas. E eu começo dizendo, a palavra de Deus fala em Ageu 2,9, né? Que a glória desta última casa, ela será maior do que a primeira, diz o Senhor. E sobre esta casa eu trarei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Irmãos, eu sou natural de Curitiba, sou filho da dona Vera Lúcia Fernandes, que está nos assistindo. Te apoio, gente. Somos em 5 irmãos, né, 3 moças e eu e meu irmão que mora no Japão, que também está nos assistindo. E, enfim, tive uma educação, uma criação bem completa, né, com a nossa realidade, né. Tive um padrão de educação, de caráter, de honestidade, né, através da minha mãe. Perdemos o nosso pai muito cedo, eu tinha 4 anos quando meu pai faleceu. E de lá para cá a mãe sempre deu conta do recado. Porém, eu conheci Jesus em 99, batizei tudo numa igreja lá em Curitiba. E em 2007, de 99 a 2007, estava dentro da casa do pai, porém longe do coração do pai, sem intimidade com o pai, porém dentro da casa. E em 2007 eu tomei uma decisão errada. Essa decisão errada, ela me custou muito caro. Acabei me envolvendo com as drogas. Eu tinha um bom emprego, era um cara que, lá em Curitiba eu morei 38 anos no mesmo bairro, na mesma região. Então eu era um cara que conhecia todo mundo e tinha uma vida bacana. Porém essa decisão me levou para as drogas e durante 10 anos eu sofri, desse mundo das drogas. Acabei entrando no crime por causa das drogas. Porque principalmente o crack, ele faz isso com as pessoas, ele mexe muito no caráter da pessoa. A pessoa ela perde o seu direito de escolha por causa das drogas. Com certeza tem muitas pessoas aqui que tem alguém na família ou até que mesmo já passou por isso e sabe tudo que eu estou dizendo. E nesses 10 anos nas drogas muitas coisas aconteceram, Minha família sofreu demais, meus filhos. E durante um tempo eu tomei uma decisão de sair de casa, fui para as ruas lá em Curitiba, ficava nos hotéis lá na Cracolândia, no centro de Curitiba. Levei 3 tiros em 2013, tenho 2 projetos alojados no meu corpo. Porém a minha mãe estava orando por mim, a minha família orava por mim, e parecia que quanto mais a minha mãe orava, as coisas iam ficando pior. E em dezembro de 2013 eu fui preso lá em Curitiba, Fiquei um total de 2 anos e 3 meses preso lá em Pirapara. E saí em 2016 e crendo que as coisas iam mudar, Mas, como eu falei, elas foram piorando. E foram várias situações nesses 10 anos, de humilhação, de sofrimento. E durante esses 10 anos, por várias vezes, eu conseguia parar um tempo. Cheguei a ficar 7 meses sem usar. Porém a queda era sempre pior, porque não tinha raiz, não tinha alicerce. Era tudo na força dos meus braços. Existia uma falha de caráter dentro de mim, que o resultado era a droga. Ninguém vai direto para a droga. Existe uma falha de caráter ali que se a gente não identificar e não ser tratado, isso vai piorando e vai pegando outras áreas. E eu acredito que um dos piores anos, foi no 2013, que eu fiquei dias sem dar sinal em casa, para minha mãe. Uma situação que até hoje, quando eu lembro, me emociona, porque hoje, graças a Deus, eu sou um pai presente na vida dos meus filhos. E eu fiquei, acho que 15 dias sem dar sinal de vida para minha mãe, para minhas irmãs, e a minha mãe começou a me procurar lá no centro de Curitiba e não me encontrava. Ela chegou num tamanho de desespero, ela chegou no IML com a minha irmã para ver se eu não estava lá.
devido à vida que eu levava. Eu tenho um filho de 18 anos, né, que hoje está morando em Guaratuba, mas até poucos dias ele estava aqui com a gente, e eu nunca vou esquecer uma cena. Na época ele tinha um Facebook e ele postou bem assim, ó, se sentindo triste, porque o meu herói virou um bandido. Mas só que mesmo nessas situações, né, eu sabendo do sofrimento da minha mãe, dos meus filhos, enfim, dos meus amigos próximos, isso não era o suficiente para mim, pai. Porque no meu coração batia uma pedra de crack. Se meu filho me pedisse uma bolacha de 5 reais, eu deixava eles com a vontade, eu ia atrás da droga. E em 2016, 2017 as coisas ficaram muito complicadas. Eu cheguei ao extremo de aceitar aquela vida e falar, realmente, para mim não tem mais jeito, eu vou morrer assim, então agora eu vou acabar com tudo. Vou viver assim até morrer, né? E daí um dia eu fui na casa da minha mãe, e cheguei lá, bati na casa dela, minha mãe não abriu o portão para mim, ela foi até o portão só, mas não abriu. E daí ela olha para mim, né, naquela situação precária que eu me encontrava, e ela fala assim, o meu filho é bem-vindo na minha casa, mas esse cara eu não conheço. Quando meu filho voltar, ele vai ser bem recebido. Agora é tudo com você. O que eu posso fazer é continuar orando. Coloco uma vírgula aqui. Mãe, deixa bem claro, foi a melhor coisa que a senhora fez pela minha vida, tá? Te amo demais, sou muito grato pelo aquele dia. Porque eu pude entender que eu estava perdendo tudo. Então, no desespero, né, devido à consequência de algumas coisas que eu estava fazendo lá em Curitiba, a minha mãe me convence a ir embora para Londrina, para tentar mudar de vida lá, porque em Curitiba eu não estava conseguindo. Então eu fui para Londrina, na casa de uma tia minha, e lá cheguei, não, agora eu quero mudar, agora chega de sofrer, enfim, promessas e promessas. 2 meses depois eu estava dentro da biqueira de novo, eu estava roubando de novo, eu estava me drogando de novo. Só que daí, um dia em especial lá, eu acho que aquele dia o cálice da misericórdia de Deus, ele ficou muito bravo, E ele usou uma pessoa lá, eu fui fazer uma visita na igreja, mas fui para agradar, né, o meu primo. Falei, não, eu vou lá para ver o que quer, né, para parar de mexer o saco. E fui. E lá Deus usou uma pessoa lá, e essa pessoa veio falar comigo. Veio o meu irmão, o diácono, falou assim, não quer ir na frente receber oração? Eu falei, capaz, deixa para outro dia. E a irmã que estava pregando, ela saiu do púlpito e foi lá comigo. E eu estava orando, aquela que ela estava vindo na minha direção, eu fechei meu olho, né? Estou buscando. Oh, Jesus. Aí, hora que eu só sinto uma mão no meu ombro. Eu abri um olho, né? Ela pega e fala assim, até quando você fugirá de mim? Aí eu tive o olho fechado ali, falei, olha lá, meu primo já foi falar da minha vida com essa mulher. Daí, ela disse assim, porque foi eu que te trouxe até aqui. Porque a tua cova estava aberta e eu fechei. Porque a tua alma é preciosa para mim. E eu não vou te perder para Satanás. Porém, hoje quando Deus fala porém, arrepio, cara. Porém, não vire mais as costas para mim. Porque o dia que você virar as costas para mim, eu não fecho mais a sua cova. Aí, só que ainda na minha mente ali, né? Eu falando, pô, meu primo fofoqueiro, cara. Só que daí ela, né, Deus pega e fala assim, lembra da promessa? A promessa que eu te fiz há 14 anos atrás. Eu falei, opa, você não contei para ninguém. Era só eu e Deus. Ela vai se cumprir, desde que você não vire mais as costas para mim. Irmãos, saí da igreja, fui direto da droga. Porque eu ouvia, né? O Espírito, hoje eu entendo, né? Que o Espírito Santo era uma voz muito longe para mim. As coisas do mundo, o vício gritava mais alto. Então o Espírito Santo era algo, sabe assim, muito longe, muito. Quando você está sonhando e vê uma voz lá no fundo, era assim o Espírito Santo para mim. E daí eu fui, né? Cometi um delito ali, né? Consegui um dinheiro e fui
para debaixo de um viaduto, onde eu estava acostumado a usar droga ali naqueles dias. Aí eu cheguei lá, na hora que eu estou entrando embaixo do viaduto, tem uma usuária saindo do viaduto dela: ô Curitiba, o que você vai fazer aí? Eu falei: vou usar droga. Ela olhou para mim e falou assim: pô, cara, você tem uma luz diferente, cara, teu lugar não é aqui. Eu falei: ih, ó, peguei um pedaço de droga e falei assim: viu? Vai, só deixa eu quieto no meu canto ali. Fui entrando embaixo do viaduto, tinha mais alguns usuários ali. Aí ela pega e olha para mim e fala: ei Curitiba, você vai dar risada, mas Deus vai mudar a tua história. E quando essa moça termina de falar isso, as escamas caem dos meus olhos. Eu olho para aquele cenário e falo assim: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Aonde está minha família? Aonde estão os meus filhos? E eu peguei a droga que eu tinha no meu bolso, distribuí ali e saí. Fui saindo, os caras: oi, vai onde? Espiou. Eu falei: cara, estou indo mudar de vida. Quarta-feira fez 4 anos que eu saí de baixo daquele viaduto. Para a honra e glória do Senhor, eu nunca mais voltei. Chega de falar do que o inimigo fez, vou falar um pouquinho do que Deus tem feito. Depois que eu coloquei meu pé nessa cidade há 4 anos atrás. Deus colocou pessoas para me ajudar nesse processo. Deus me cercou de pessoas onde as coisas não aconteciam e eu chegava até mesmo a ficar naquela, pô, será mesmo que eu fiz a coisa certa? Porque, vim de outra cidade sem conhecer ninguém, numa outra situação, com falhas no meu caráter ainda, porém eu não usava droga e não roubava mais, mas também não conseguia emprego, e Deus usava pessoas, nunca me faltou alimento, nunca me faltou moradia. Deus cuidou, Deus foi fazendo um alicerce para mim. Um pouco mais, bem dizer, 2 anos depois de eu já estar aqui nessa cidade, Deus coloca essa bênção na minha vida. E ali, a gente, acho que 2 meses de namoro, começamos a vir aqui na igreja, frequentar a igreja. Um dia eu fui no fórum, lembrando, eu estou falando de 2 anos já que eu já não usava mais drogas, já não estava mais no crime. Porém, existiam ainda falhas no meu caráter que precisavam ser tratadas. E eu não me enxergava. Eu sabia que estava lá, mas uma vida toda fazendo aquilo, então era normal. E eu fui lá no fórum para atualizar meu endereço. Para minha surpresa, um mandado de prisão de 2013 estava me esperando lá. Consigo sair do fórum, vou direto para a casa da minha sogra, que ainda não era minha casa. Chego lá desesperado, chorando. Porque eu não entendia, pô, agora que eu mudei de vida, Só que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é viva, Aquilo que o homem plantar, ele também vai colher. Em 2013 eu plantei, veio o tempo de semeadura. 2 meses de namoro. Eu e os meus filhos moravam no Xangri-Lá. A Sônia morava com a mãe, com os filhos ali na Nova Rússia. Liguei para o advogado: doutora, isso é um mandato. Porém minha vida é assim, 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 assim. Consegue quebrar o mandato? Vamos tentar. E passou um tempo, tranquei a faculdade, saí da empresa que eu trabalhava e não conseguimos quebrar esse mandado de prisão. A condenação, acho que era no total, fechou 3 anos e meio. Então eu teria que ficar ali 3 meses. Ela falou que, não, desculpa, deixa eu voltar um pouquinho. Meus primeiros contatos com o pastorzão aqui. Fala assim: amor, vamos lá falar com o pastor para ver o que eu vou fazer. Porque eu não quero ir preso. Chego aqui, se abençoado, conto para ele a história toda. Ele fala assim: viu, você não quer mudar de vida? Você não está mudando de vida? Eu falei: estou, pastor. Então você já sabe o que fazer. Eu pensei comigo, eu falei: pô, pensei que seria legal. Eu ia falar: vamos orar, Deus vai quebrar o mandato e você não vai precisar mudar. Agora veio aqui me aconselhar, o cara mandou eu me entregar no presídio, cara. Aí ele falou uma frase para mim que marcou minha vida. Ele disse: André, às vezes o que você está enxergando como filho é apenas o começo. E no dia 18 de maio de 2020 eu me apresento lá no presídio. Todo mundo querendo sair, eu batendo palma lá: posso entrar? E a advogada falou que com 30 dias ela me tirava. Passaram-se 30 dias, veio a primeira visita online com ela. Ela falou: André, não deu 30 dias, vamos ver com 3 meses conseguimos. Para resumir, 7 meses.
Porque enquanto eu estava lá, no 5º dia que eu cheguei, que eu estou lá dentro do presídio, o Espírito Santo me pega no colo. Ele fala assim: filho, é isso. Você quer? Eu falei: quero. E a minha esposa orando aqui fora: Deus, só quero meu marido 100% restaurado. Eu briguei com ela esse dia, falei: pô, amor, não tinha nada a ver com o teu problema. E 7 meses depois eu saio pela porta da frente. E a palavra de Deus fala assim: que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Irmãos, e tudo que eu vivo hoje, 4 anos depois daquele viaduto, é muito mais além do que eu pensava. Porque eu só queria parar de usar droga. Eu só queria parar de fazer minha mãe sofrer, meus filhos sofrer. Eu só queria parar de ser envergonhado, de fazer as pessoas sentirem medo de mim, sentirem vergonha de mim. Mas Deus fez muito mais. Hoje, uma das minhas maiores conquistas é poder olhar para minha esposa e dizer que eu amo e que eu sou leal, que eu sou fiel, sou homem de uma mulher só. É poder dizer para os meus filhos que, se eles pegarem na minha mão e virem comigo, tem uma grande chance de dar certo. Ainda tem bastante coisa que Deus está trabalhando. Fui passar o Natal lá em Curitiba. Meu irmão veio do Japão, fazia alguns anos que a gente não se via. E fazia um total de 15 anos que nós não tínhamos um Natal em paz. E teve um momento lá onde a minha irmã veio e falou assim: mano, faz uma oração ali. E ali o Espírito Santo colocou algumas coisas, na minha boca, e eu pude falar, sem conhecer muita gente que estava lá, a não ser a minha família. E daí as pessoas chorando e o Espírito Santo tocando aquelas pessoas através daquilo que saía da minha boca. E o meu irmão veio e me abraça e fala: cara, o que aconteceu? E hoje eu consigo entender que eu sou o mesmo André. A diferença hoje é Jesus. E se eu soltar da mão dele, eu volto a ser aquele cara que eu era. Mas eu decidi caminhar com ele, me encher dele todos os dias. E hoje aquele cara que era vergonha, que era motivo de vergonha, que a mãe não queria receber em casa, hoje Deus fez um cara onde, quando a família está com algum problema, eles primeiro me procuram: mano, pô, você sempre tem uma palavra. A minha mãe, nessa semana, que fez, eu comemorei os 4 anos de vida restaurada, a minha mãe poder chorar de alegria, e louvar a Deus. Hoje a minha família louva a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Hoje poder ser um porto seguro para minha esposa, poder ser um porto seguro na vida dos meus filhos, poder ser um bom funcionário, poder ser um bom amigo. Hoje nós temos um projeto social de escolinha de futebol com mais de 100 crianças, aonde aquele cara que antes causava dano para as famílias, hoje Deus usa a nossa vida para poder gerar esses princípios no coração daquelas crianças. E as consequências ainda vêm, porque foi muito tempo fazendo errado. O ano passado chegou mais um processo para mim, onde nesse processo tinha 9 vítimas. Aos olhos humanos, eu ia voltar para o presídio com todo o meu histórico. Mas Deus entrou no negócio, irmãos, e Ele tirou da vara criminal e colocou para uma vara agora restaurativa, onde eu vou poder restaurar o dano que eu causei. Eu posso estar restaurando aquilo e não vai contar nada para a minha vida, para a minha vida na sociedade, na comunidade. Irmãos, então o que eu aprendi com tudo isso e quero encorajar vocês. De repente você está em alguém na sua família que está passando por esse problema, ou quem sabe você está lutando contra esse problema. O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele tira o homem do monturo e Ele faz assentar com os príncipes da terra. Ele faz o solitário habitar em família. Ele é o Deus que faz tudo novo. Precisamos crer e entender isso. A Bíblia fala assim que Jesus, o próprio Cristo, foi levado para o deserto 40 dias. O povo de Israel 40 anos. Eu 10 anos. É você que vai dizer o tempo que você vai passar pelo deserto. A partir do momento que você entender que o deserto
acaba e você vai para a terra prometida. Amém? Então, recorre do Senhor, 4 anos totalmente restaurado.